Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos agora dar continuidade ao estudo dos grafos planares. A ideia aqui desse vídeo é introduzir o teorema de Kuratowski. Antes, nós vamos relembrar o seguinte: o que a gente viu até então? Que dois grafos muito básicos e importantes, no sentido deles serem não planares, foram descobertos, que é o K5 e o K33. Então, é razoável admitir o seguinte: qualquer grafo que tenha como subgrafo um desses dois aqui, não pode ser planar, tudo bem? O problema é, existe alguns grafos que não contêm esses caras aqui como subgrafo, eles têm assim, ó, é, subdivisões desses caras aqui como subgrafo, não eles propriamente dito, né? E mesmo assim não são planares. Então, para a gente conseguir reduzir esses casos aí, para que esses grafos sejam, vamos dizer assim, reduzidos para K5 e K33, eu vou apresentar aqui uma operação chamada de redução de série. A redução de série é aplicada em duas arestas que estão, como o próprio nome diz, em série, né? Para duas arestas estarem em série, elas têm que compartilhar um vértice de grau 2, V, do tipo. Então, eu tenho aqui ó, um vértice V1, V, VV2. Essas duas arestas, V1V e VV2, elas estão em série. Quando eu faço a redução de série, o que eu vou fazer? Eu vou deletar esse vértice V de grau 2. Essas duas arestas vão cair, tudo bem? E1 e E2 vão deixar de existir. E eu vou substituir o buraco aqui entre V1 e V2 com uma nova aresta E. Deu para entender, pessoal? Então, redução de série é eliminar esse vértice intermediário de grau 2. As duas arestas vão cair e você repõe uma aresta nova, substitui com uma aresta E, que liga diretamente V1 com V2. Vamos definir agora o que são grafos homeomorfos, pessoal. Então, é uma generalização do isomorfismo. A gente diz que dois grafos, G1 e G2, são homeomorfos, ó, esse é o nome, homeomorfos. Se eles podem ser reduzidos a grafos isomorfos a partir de reduções em série. Então, veja, esses dois grafos aqui, ó, G1 e G2, se você for contar que isomorfos, eles não podem ser, porque ó, acho que tem número de vértices diferente, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, os vértices são iguais, arestas. Bom, eu posso garantir, pessoal, que. Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não tem acho que o mesmo número de arestas, né? Mas esse cara e esse não são isomorfos. Porém, se eu aplicar reduções de série, ó, vou reduzir a série aqui, ó. Vou eliminar esse vértice e vou ligar esse direto com esse. Vou reduzir essa série aqui, eliminar esse vértice, ligar esse com esse. Eliminar esse vértice, ligar esse com esse, eliminar esse vértice, ligar esse com esse. Eu faço a mesma coisa aqui. Redução de série aqui, redução de série aqui, redução de série aqui, redução de série aqui. Olha o que acontece. Eu obtenho, a partir de reduções de série em G1, eu obtenho H1. A partir de reduções de série em G2, eu obtenho H2. Ora, H1 agora é isomorfo a H2. Deu para entender? Então, como esses dois aqui são isomorfos, os pais deles aqui, ó, eu chamo de homeomorfos. Antes de aplicar a redução de série, eu chamo de homeomorfos. Se depois que aplicou as reduções ficou isomorfos, é porque os anteriores lá, os pais, são homeomorfos. Deu para entender, pessoal? E, basicamente, antes da gente passar para o teorema de Kuratowski, tem um filme que eu até recomendo quem nunca assistiu, assistir, que ele é bom, aí chegou, acho que ganhar alguns prêmios aí. Good Will Hunting, se não me engano, em português foi traduzido como Gênio Indomável.
em que lá conta a história de um rapaz que trabalhava numa escola, lá, ele tinha uma capacidade muito, ele era muito inteligente, né? E um dos problemas que o professor lá da disciplina passa para os alunos no filme, se você nunca estudou grafo, né, parece um negócio totalmente assim aleatório, mas ele fala, o problema é esse, liste todas as árvores homeomorfas irredutíveis de 10 vértices. Então, no fundo, ele quer que para a árvore ser irredutível, você não pode ter, por exemplo, ó, essa árvore aqui, ó, ela admite uma redução de série, tá vendo? Ó? Essa árvore aqui. Porque se eu aplicar redução de série aqui na área A, B e B, fica assim. Essa aqui é irredutível. Essa aqui é irredutível. Né? No fundo, não tem vértice de grau 2. Então, tem um vídeo no YouTube, que eu deixo ele até aqui, recomendo que vocês assistam, é do canal Number File, né? Um canal muito grande lá sobre problemas matemáticos, que ele discorre sobre esse problema justamente do filme, fazendo uma analogia com o problema do filme, e explica de maneira bem didática como resolver esse problema, né? Tudo bem, pessoal? Então, veja, aqui a gente tem alguns exemplos de árvore de 10 vértices homeomorficamente irredutíveis. Tipo assim, veja bem, essa aqui é uma árvore de 10 vértices e é irredutível. Essa aqui também é de 10 vértices e é irredutível. Tudo bem? Ó, então, essa é diferente dessa. Elas não podem ser isomorfas. Na verdade, elas não são homeomorfas, né? Essa aqui, ó, é outro padrão, tá vendo? Essa aqui é outro. E se vocês assistirem o filme, o vídeo aqui do YouTube, vocês vão ver, são poucos padrões, né? Se não me engano, são 10 possibilidades só. Então não são tantas assim, não. Só são 10 grafos diferentes. Muito bem, pessoal. Então agora a gente já tem o ferramental necessário para enunciar o teorema de Kuratowski. O teorema diz o seguinte: olha o que ele fala aqui, ó. Ele é um teorema forte, porque é do tipo C e somente C. Então é ida e volta. Um grafo G é planar se e somente C não tiver um subgrafo homeomorfo a K5 ou K33. Deu para entender, pessoal? Então veja, é um teorema muito forte, porque ele é ida e volta, né? É C e somente C. O critério é matemático, é objetivo. Porém, é muito difícil aplicar esse resultado aqui desse teorema na prática, em termos de derivar algoritmos para detectar se um grafo é planar ou não. Com esse resultado, não é nada trivial, porque ele requer uma análise, né? É um problema matemático. Você tem que olhar o grafo e você tem que, se você que tem que reduzir o grafo para um K5 ou K33. Agora, como reduzir, ele não dá os passos assim, ó, começa pelo vértice de grau tanto, faça isso, depois faça aquilo. Não, você tem que analisar, enxergar e como se fosse resolver uma integral, assim, né? Uma fórmula matemática. Você tem que olhar, bater, opa, eu posso simplificar por aqui, por ali. Tudo bem, pessoal? Então, em resumo, antes eu vou apenas dizer o seguinte: nós vamos omitir a prova desse teorema, porque a prova desse teorema é enorme e também confesso que foge do escopo desse nosso curso aqui, tá? É uma prova assim bastante complexa para o nosso nível, assim. Então eu vou omitir aqui. Quem tiver interesse, procura na internet aí que vocês vão achar, sabe? Principalmente em inglês, né? Kuratowski Theorem Proof, algo do tipo, mas não é um negócio muito trivial, não. Em resumo, como que eu posso usar esse teorema para determinar se G é planar? Ele me fala o seguinte: ó, você pode usar 3 operações básicas.
primeira, remoção de arestas, a segunda, remoção de vértices, e a terceira, redução de série. Agora, em que ordem? Quantas vezes? Qual que eu faço primeiro? Aí é por sua conta. Então, ó, vamos ver um exemplo aqui ilustrativo de como a gente prova o seguinte, a pergunta aqui é, esse grafo aqui, ó, esse grafo original, é planar? Sim ou não? Justifique sua resposta, prove sua resposta. Então, pessoal, olha só, a dica que eu dou em exercícios desse tipo é você sempre olhar o seguinte, ele tem 5 vértices de grau 4, pelo menos, porque se eu quiser enxugar, se eu quiser reduzir esse gráfico para o K5, será que eu consigo? Eu tenho que ter vértices de grau 4. Ó, esse tem grau 4. 1, esse também. 2, esse também. 3, esse também 4. Mas falta um quinto vértice aqui, que teria que ter pelo menos grau de 4 para cima. Mas não tem, aqui tem 3, aqui 3, aqui 3. Então, reduzir para o K5 aqui não é um bom negócio. Nós vamos ter que reduzir aqui para o K33. É a única opção. Então, veja, pessoal. Primeira coisa é enxergar o seguinte. Quais arestas que eu posso remover aqui, ó? Então, você tem que olhar e perceber isso, sabe? Não tem uma receita de bolo. Mas, ó, essa aresta aqui, se eu quero reduzir para o K33, uma sugestão é cortar essa aresta aqui fora, ó. Por quê? Porque se eu tirar essa aresta, 2 vértices de grau 4 passam a ter grau 3, ó. 1, 2, 3. Então, está chegando mais perto do K33. Outra aresta que eu posso remover é essa daqui, ó. Por quê? Porque da mesma coisa. Esses vértices têm grau 4. Se eu remover essa aresta, eles 3 e 3. Está mais perto do K3, 3. Então, quando eu removo essas duas arestas, eu caio neste grafo aqui. Agora, pessoal, olha só, dá para aplicar redução de série, não dá? Olha aqui, o que vocês me dizem dessas duas arestas? V1, V4, V4, V8. V4 está em série, tá vendo? Tem grau 2. Então, o que a gente vai fazer? Apagar esse vértice e ligar 1 com 8. Aqui, qual mais que está em série? V3, V6, V6, V7. O que eu posso fazer aqui? Apagar aqui e ligar V3, V7 direto. Que é o que a gente cai nesse grafo aqui. Notem, pessoal, quem é esse grafo aqui? X, Y, eu só tenho aresta do tipo XY. Esse é o K3, 3. Então, qual que é a resposta desse exercício? Este grafo aqui, G, não é planar. Por quê? Porque nós conseguimos reduzir ele para o K3, 3. Se eu chegasse no K5, eu também iria mostrar que ele é não planar. Agora, se eu não conseguir chegar no K5 ou no K33, aí ele seria planar, né? Seria planar. O problema é que você vai ficar tentando, tentando, tentando. Como que você sabe que você deve parar? Tudo bem? É um pouco complicado usar esse teorema para gerar um algoritmo para detectar planaridade. Então, um exercício que eu vou deixar aqui para vocês é esse. Ó. Esse aqui é o famoso grafo de Peterson. O exercício diz o seguinte: mostre que esse grafo não é planar. Eu já estou até adiantando que ele não é. Mas eu quero que vocês mostrem, utilizando o teorema de Kuratowski. Tudo bem? Bom, o que tem de algoritmo para testar planaridade de grafos? Um dos algoritmos mais conhecidos que tem, pessoal, que é polinomial, tá? É esse algoritmo aqui, Path Addition Method. Para quem está interessado, Hopcroft e Tarjan propuseram ele em 1974. É um algoritmo polinomial. Então, decidir se um grafo é ou não planar é feito em tempo polinomial. Não demora tempo. É assim, ó. Tá na mesma classe de problema do que decidir se é euleriano ou não.
É igual o grafo euleriano nesse tipo. Eu consigo decidir rapidamente com algum algoritmo se ele é planar ou não. Euleriano não. Agora, hamiltoniano, vocês viram nos vídeos anteriores que não é possível. É um problema NP completo. Tá vendo? Decidir se é hamiltoniano, até hoje ninguém conseguiu um algoritmo, um critério eficiente para responder essa pergunta. Se grafo é ou não hamiltoniano, mas planar já existe. E por fim, a dica que eu deixo aqui é, né, um jogo aí, um joguinho chamado Planarity. Então, é um joguinho, um puzzle, que cada fase lá, o que ele faz? Você joga no celular, né? Ele te dá lá um arranjo de pontos e arestas, e aí seu objetivo para passar de fase é o quê? É ir arrastando as vértices de modo a deixar aquele desenho não planar. E aí você passa de fase. Então, você vai, né, tentando resolver planaridade de grafos na tentativa e erro. Desce o vértice, sobe aqui, tira lá. Então, você vai tentando descruzar as arestas. Então, no começo parece que é fácil, mas eles vão dificultando. Chega umas horas lá que é tanto ponto e tanto traço que realmente você fica confuso, né? Então é isso, pessoal. É isso que eu queria por esse vídeo. Vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. E nos vemos em breve aí com mais vídeos sobre teoria dos grafos. Até mais.